Olá pessoal, advogados e futuros advogados. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os primeiros passos que a gente precisa dar para iniciar na advocacia e começar a faturar desde o primeiro mês, começar a faturar desde o começo, tá? Meu nome é Luiz Delfino e fique comigo até o final que eu vou te ensinar passo a passo tudo que eu sei e tudo que eu aprendi nesses anos de advocacia para te ajudar a ter um bom resultado e não cometer aí os erros mais comuns e até alguns deslizes que são frequentes no início da carreira de advogado. Bom, primeiro eu queria explicar para vocês quem sou eu, né? Quem é o doutor Luiz Delfino, o advogado Luiz Delfino. Bom, eu iniciei na faculdade um pouco mais tarde, eu comecei com 24 anos na faculdade, tenho só 33 hoje, mas houve um divisor de águas na minha vida para eu chegar até aqui. Como é que eu escolhi a advocacia? Como eu resolvi chegar nesse momento, né? Eu, antes de iniciar a carreira de advogado, pretendia fazer uma outra faculdade, entendia lá quando estava no ensino médico que queria fazer um cursinho e para fazer de repente curso de medicina, queria entrar numa universidade federal. Sempre gostei muito de estudar e também sempre fui muito festeiro. Tinha essas duas balanças na minha vida como toda pessoa jovem, não sou nenhum anormal. Porém, não conseguia entrar nas universidades federais, tentava e tudo mais, até que um dia eu pensei, parei para refletir e falei, bom, de repente eu acho legal eu fazer outra coisa. Eu tirei aí um período sabático, fiz algumas viagens, né, que me ajudaram também a pensar em relação a isso, foi um momento importante, até eu decidir realmente me tornar advogado. Claro que para escolher a carreira de advogado não é uma tarefa fácil, a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Mas quando eu entrei no curso de Direito, no primeiro ano eu já descobri naquele ano que eu seria advogado, que eu não seria nada mais. Eu decidi fazer o curso de Direito, prestei vestibular, entrei. No primeiro ano tem aquelas matérias que são mais iniciais, mas eu já me experimentei dentro de um estágio, já fui buscar um estágio, fui buscar uma forma de aprender melhor o dia a dia da carreira jurídica. Fui trabalhar no setor público, como estagiário do setor público, trabalhei em vara criminal, em vara civil, e ali eu acabei descobrindo a minha paixão pela advocacia e como que eu deveria pensar em relação a isso ao longo da faculdade, para que quando eu chegasse no final eu tivesse já um caminho pelo menos um pouco definido. Chegando no final do curso, mais ou menos no último ano, eu já tinha certo comigo que não haveria outra possibilidade senão advogar na carreira privada. Então eu tinha um desafio que todo mundo tem, que é passar no exame de ordem. Não pensei duas vezes, estudei por conta mesmo, passei antes de me formar, isso fez toda a diferença para eu poder me preparar. Isso é algo que todo estudante de Direito tem que ter em mente, pelo menos aqueles que sabem que vão poder um dia advogar. É muito bom estar formado, né, ou estar terminando a faculdade e você já conseguir ter ali o seu garantido, né, você já ter garantido passar na OAB. Isso me ajudou bastante e facilitou o meu planejamento para começar essa carreira de advogado. E hoje, né, eu tenho uma sociedade, eu tenho mais 2 sócios, nós atuamos aqui em áreas diferentes, o nosso escritório tem funcionários, estagiários, a gente tem uma equipe multidisciplinar e especializada, a gente conseguimos em pouco mais de 3 anos almejar aí voos que de repente muito escritório que está capengando porque nós desenvolvemos técnicas modernas e a gente desenvolveu, de repente a gente fez algumas parcerias e desenvolvemos métodos que não só trouxe mais rentabilidade para o escritório, mas que trouxe fortalecimento, estrutura. O nosso pilar aqui é muito forte. Apenas a título de comparação, nós estamos gravando hoje durante uma pandemia e o nosso escritório em nenhum momento abalou, em nenhum momento a gente ficou abalado por nada aqui dentro, porque a gente tem uma estrutura muito rígida e que nos permite inclusive pensar e respirar para aquilo que a gente quer no futuro. Bom, o que você tem que ter, qual é o principal ponto que você tem que ter quando você decide advogar? Eu quero abrir o meu escritório. O que você tem que fazer? Definir um nicho de cliente. Isso é fundamental.
O advogado, ele pode ser generalista? Jamais. O advogado ele tem que ser um especialista. E existe campo para especialista saindo da faculdade? Existe uma forma de eu me especializar logo saindo da faculdade? Com certeza, não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que o seu escritório não possa atuar em outras áreas, certo? Também, logicamente, não vai fazer de tudo, né? Mas é possível sim que você tenha uma sociedade e que outras pessoas atuem em outras áreas. A forma mais simples que você tem de conseguir um cliente, de alcançar um cliente, é você definir também, junto com o seu nicho, qual é a classe social mais rápida que você consegue faturar desde o começo, que é o principal. É você conseguir ganhar dinheiro, transformar em dinheiro o seu esforço desde o primeiro momento, para você se sentir recompensado, se sentir valorizado. Exceto algumas pessoas que já têm alguns contatos mais fluentes e com poder aquisitivo maior, ou que já trabalham dentro de alguma instituição que de repente pode prestar algum serviço, a maioria das pessoas, quando começa a advogar, ela vai advogar para as pessoas de classe média, classe baixa, e isso é um aprendizado e é também uma forma de trazer rentabilidade. Como assim? Olha, as causas de família, direitos do consumidor, vamos lá, um pouco do direito civil aí, mas não tão específico, não tão difícil, não vai chegar logo num direito médico ou coisa assim, são áreas que podem te ajudar. O direito do trabalho também é uma área que durante muito tempo aqui dentro do escritório nós temos um advogado especialista só nisso, foi o que mais faturava dentro do escritório, é uma excelente área para trabalhar. Então você precisa definir também, junto com o seu nicho de cliente, qual é a classe social mais rápida que você tem para faturar. E a classe média, com certeza, embora ela te dê valor pequenininho, ao longo do tempo e o acumulado disso te torna mais rentável e também você não fica tão sujeito a perdas grandes, né? Porque você ter clientes de peso, se acontecer de você perder esse cliente, você acaba não perdendo tudo, tá? Então eu falei um pouco da especialidade do advogado. Você pode definir quem você vai ser, como você vai ser, qual vai ser a área que você vai atuar. Tudo bem. Vamos supor que você vai iniciar a sua carreira sozinho, está começando sozinho a trabalhar. É possível que chegue no seu escritório uma demanda, um processo ou um caso em que talvez não seja a sua especialidade, mas que você confia que pode atuar e prestar um bom serviço. Isso faz parte para todo advogado, todo mundo faz isso. Eu vou dar um exemplo bem simples, ok? Inscrição indevida no carrol de inadimplentes. Não vou dizer todos, mas 99% dos advogados provavelmente já atuaram numa causa dessa e já sabem como fazer para ter rentabilidade em relação a isso. É o que a gente chama de praticamente uma causa ganha, não tem nem audiência hoje em dia. Então é uma forma muito fácil de você atuar. Por outro lado, se chegar uma questão ambiental, se alguém te fizer uma pergunta mais capciosa, ao invés de você assumir essa responsabilidade e sem ter certeza de que você vai conseguir atingir o objetivo para o seu cliente e entregar resultado, porque o teu cliente ele quer resultado, ele não quer saber quantos diplomas você tem, de repente você pode ou indicá-lo para um parceiro seu, e nós vamos tratar disso mais adiante, ou você pode inclusive simplesmente negar e falar, olha, eu não atuo nessa área, até porque você vai ser conhecido por atuar mais na área que você tem constância e confiança, para você poder falar com confiança, tá? Bom, como é que eu vou fazer para realizar o meu primeiro contato? A gente tem uma definição aqui simples que a gente chama de abordagem indireta e uma abordagem direta. O que é que seria essa abordagem indireta? Olha, é uma forma simples da gente pensar em relação ao contato com o nosso cliente. Tem meios de você buscar o seu cliente, dele saber que você existe, para você se contactar com ele, certo? Como que eu vou dar um exemplo em relação a isso? Vamos supor que você vai trabalhar com direito empresarial, você quer prestar consultoria para
uma empresa, você quer trabalhar com direito societário, eu vou facilitar a vida, então. Vai fazer abertura e fechamento de empresa, você vai facilitar a questão societária, vai fazer pacto de sócios, você quer fazer contrato de compra e venda, quer trabalhar na parte contratual, societária, é uma área que está sempre junto. Como é que eu vou chegar de forma indireta ao meu cliente? Você vai descobrir qual é esse nicho, aonde que esse cliente está. E ele não precisa ser um mega empresário, até porque 99% das empresas do Brasil, elas são médias e pequenas empresas, certo? Então, para você, são pessoas como a gente, que estão aí todo dia, que às vezes a empresa só funciona porque a ferramenta única que tem ali é aquele empresário, é aquela pessoa que está batalhando todo dia para aquilo funcionar. Então você tem que chegar nesse cara e entender qual é a dificuldade que ele de repente tenha, tá? E numa abordagem direta. A abordagem direta é quando ele te liga, quando ele te busca, é quando o cliente chega até você e você já consegue fazer toda essa anamnese, você já consegue fazer toda a análise e saber o caminho que isso vai seguir. Eu vou esmiuçar isso mais para frente, eu quero que você pegue só essa ideia de que você precisa desenhar 2 pontos. Tenho que ter uma abordagem indireta e uma abordagem direta. A abordagem direta também vai envolver as suas redes sociais, a forma como você se veste, a sua forma de comunicação com o seu cliente, porque isso tudo conta, tá? Vamos lá. Etapas, ferramentas para a captação de clientes. Eu trouxe aqui um organograma, uma forma de você enxergar aqui ferramentas básicas que vão te ajudar a trazer cliente e faturar desde o primeiro mês, desde a primeira semana. Você não vai passar nenhum mês sem receber e ser valorizado pelo seu trabalho e mais, se sentir satisfeito por isso, pensar em saber como cobrar por aquele dinheiro, por aquele produto que você como cobrar por aquele serviço que você está prestando e se sentir valorizado com isso. Eu trouxe aqui os principais. Jus Brasil. Jus Brasil é uma ferramenta simples, certo? Que você pode se cadastrar. Não vou nem abrir aqui no sistema, é muito tranquilo de você trabalhar. Você pode fazer um cadastro gratuito para ter informações, ou você pode pagar, comprar alguns créditos, e eu não ganho nada do Jus Brasil para fazer isso. Eu estou dizendo porque eu usei muito, o escritório usou muito o Jus Brasil no início da carreira, e isso não faz tanto tempo. Para você o quê? Para você conhecer ali os problemas que os seus clientes têm. Você definir o seu nicho, vou trabalhar com família. Eu sei que no Jus Brasil muita gente pergunta sobre divórcio, gosto da área de família. Então eu vou focar nas pessoas que estão pedindo informações a respeito de divórcio. O Jus Brasil, você compra uns créditos com ele e ele te limita. Ele limita, na verdade, a pessoa que perguntou ter acesso a apenas 3 advogados, ou seja, você vai disputar aquele cliente, se ele for interessante, com apenas 3 pessoas. E onde te traz isso é um leilão, isso vai te trazer algum conflito com outro advogado? Não, de repente a pessoa, você nem vai saber quem que é o outro advogado que ela está trabalhando, que ela está, de repente, se houver essas 3 pessoas ali também, às vezes não acontece de abrirem as 3 salinhas, a gente chama, né? Mas você vai conseguir demonstrar para o seu cliente que você domina aquele assunto, que você pode resolver aquele problema e você pode pensar aí num valor para ajudar essa pessoa, se o teu preço, se a forma como você prestou o atendimento, se a pessoa se sentiu acolhida. Isso eu vou tratar futuramente também. O acolhimento é mais importante do que você pensar no preço. A pessoa, ela te contrata porque ela se sente acolhida e isso é importante você entender, tá? Quando você definir, conseguir conversar com esse cliente, você vai começar a entender, você vai agendar, ele vai marcar e vai converter. Aquele investimento no Jus Brasil, ele vai ser simples. Além disso, o Jus Brasil é uma ferramenta excelente, traz jurisprudência, tem um monte de informações atualizadas, é legal você ter contato. Então, tá começando na advocacia? Conheça o Jus Brasil, estude o Jus Brasil, entenda como ele funciona, vale a pena e você vai ter bastante resultado, principalmente para quem está começando. Instagram.
Ó, o Instagram é uma ferramenta excepcional, não tem como ficar sem. Ele tem algumas limitações. Normalmente, no Instagram, você não vai ter o seu cliente final. O Instagram, eu chamo ele de um cartão de visita do século 21. Ele é um cartão de visita onde você tem que não só dizer quais são os seus dados pessoais ali, você tem que mostrar para as demais pessoas, inclusive para o pessoal do seu nicho de trabalho, para os outros advogados, os outros operadores de direito, que você domina aquele assunto e que se de repente algum deles precisar do seu serviço, se eles de repente, olha, eu tenho aqui uma causa de direito ambiental e você trabalha com direito ambiental, a gente sabe que não é todo mundo que gosta dessa área, mas vai ter algum advogado ali que vai olhar, nossa, eu conheço o fulano aqui e ele trabalha com direito ambiental e ele posta conteúdo bacana de direito ambiental. Eu sei que de repente eu posso confiar nesse cara, vou bater um papo com ele. O Instagram, ele serve mais para você melhorar o seu network com os outros colegas. E acredite, é comum que outros colegas tenham demandas das quais eles não dominam e precisem fazer parcerias. Vou falar disso também numa outra oportunidade e eu vou te ensinar como que você vai estabelecer essa parceria e como que você vai negociar as questões dos percentuais, quando que vale a pena, quanto que você vai cobrar para facilitar a tua vida desde o começo e também não receber muito pouco porque tem que dividir. Existe uma mentalidade que dividindo a gente ganha pouco e aí tem que cobrar mais caro e aí você não consegue disputar no mercado e eu vou te explicar certinho que não é assim que funciona. O Instagram então é uma ferramenta para melhorar o teu profissionalismo, para te dar autoridade em cima daquele assunto, para te dar uma estrutura digital de um pré-conhecimento que outros colegas vão ter de você. O Facebook, principalmente para quem está iniciando, esse é o objetivo desse vídeo, ele vai te trazer uma ferramenta sensacional. Nós costumamos usar o Facebook para ajudar as pessoas a terem resultado, ou seja, você vai ter resultado em captação de clientela em cima do Facebook. Vou esmiuçar ele aqui de novo também. Aí nós temos o WhatsApp Business, temos o Guia da Fiesc, que na verdade eu não chamo ele do Guia da Fiesc. Aqui no meu estado de Santa Catarina, a gente usa ele como um termômetro, como uma base de dados, mas provavelmente no seu estado deve ter um sistema semelhante a esse aqui. E o Google AdWords também é uma excelente ferramenta que vai poder te ajudar. Bom, como é que funciona o Jus Brasil? Eu já dei uma introdução, uma bela introdução de como funciona o Jus Brasil, mas você vai ter acesso, esse aqui é a logo dele, você vai ter acesso ao Jus Brasil, vai conseguir conhecer, vai conseguir entender como ele funciona. Ele é bem orgânico, mas é importante que você faça um cadastro profissional, que você coloque suas informações. Isso tudo vai te ajudar a ter um melhor desempenho durante as tuas negociações, porque com certeza o teu cliente vai consultar o teu perfil. O que são esses créditos e como comprá-los? Olha, os créditos são bem simples. Você vai colocar lá o teu cartão de crédito, tem valores bem baixinhos até valores maiores, você pode definir isso e você escolhe como você vai gastar. Ele também não vai acabar no final do mês, se você não usar durante o mês, ele vai permanecer ali, você só consome aquilo que você usa, então não tem problema nenhum, tá? Então é bem tranquilo você usar esses créditos para você obter retorno. Com certeza, se você fizer essa operação, se você conseguir ter um perfil bacana, você vai obter resultado desde o primeiro mês. Escolher apenas seu nicho de cliente. Olha, não tem como você... Direito criminal, direito ambiental, família, tudo ao mesmo tempo. Não, foque no seu cliente porque a sua resposta vai ser melhor. Se você tiver uma definição daquilo que você quer trabalhar, com certeza o teu cliente vai sentir mais confiança em você e você vai conseguir trazer ele para o seu escritório porque ele vai se sentir mais acolhido e ele vai entender que você pode proporcionar um bom serviço e resolver o problema dele. O teu cliente, normalmente, ele não procura preço, ele procura alguém que ele tenha certeza que vai resolver o problema dele. O preço é apenas um detalhe, desde que ele não esteja muito além daquilo que é o alcance da causa e não do que é o alcance do cliente. Time. Olha, esse detalhe eu preciso explicar para vocês dentro do Jus Brasil. O time, ele quer dizer o seguinte: eu vou criar uma rotina dentro do site, porque quando uma pessoa se cadastra lá, ele cria um login e ele faz um pedido,
isso vai para todo mundo que está cadastrado, e são muitos advogados que estão vinculados ao Jus Brasil. Se você não tiver esse time, se você não tiver uma rotina de olhar isso sempre, você vai perder causas boas. A sua probabilidade de você perder causas boas é maior. Existe um horário melhor para você consultar no Jus Brasil? Com certeza. Final do dia é onde chove informações, e também no começo do dia é bom quem acorda bem cedo já está ali antecipando e ver o que tem de produto. Pelo menos essa nossa experiência nos mostrou que sempre ao final do dia chove mais informações e mais solicitações. E verificar as cidades vizinhas. Olha, não é porque você atua na sua comarca que você não vai consultar ali na cidade vizinha ou até num outro estado para resolver uma demanda. Por que resolver até num outro estado? Por exemplo, há situações em que você pode fazer o atendimento 100% online. Eu vou te dar um exemplo bem básico, direito previdenciário. Quase tudo hoje é online, você consegue fazer, certo? As audiências no meio dessa pandemia às vezes estão todas sendo online. Então, não é porque o cliente mora em outro estado que você não consegue resolver esse problema para ele. Você só precisa vender para ele a ideia de que você tem segurança e que você pode proporcionar um bom serviço para ele, e ele vai te contratar, e eu vou te ensinar depois como fazer o contrato, como fazer a procuração, sem precisar da presença dele, fazer uma assinatura digital com validade jurídica, de forma simples, só pelo celular. E isso vai te ajudar dentro do Jus Brasil, porque se o cliente foi até o Jus Brasil te perguntar, é porque ele consegue usar esses meios de comunicação. Então você tem aí uma brecha para atingir outras comarcas. Isso serve mais para quem mora em cidades pequenas ou que não tem uma demanda tão grande de determinada área, porque você consegue atuar em outras comarcas sem problema nenhum. Instagram, eu esmiucei ele naquele primeiro slide porque ele é bem simples de pensar. O objetivo final são os seus colegas, as pessoas que trabalham com você, que de repente trabalham em outras especialidades, e eles precisam conhecer você dentro do teu perfil técnico, de como você atua naquela área. Por isso a especialidade é importante. Tem que ser um perfil pessoal? Claro. Se ele vai te conhecer, não adianta você colocar o perfil do seu escritório de advocacia. Você pode ter um perfil do seu escritório de advocacia? Claro que sim, não tem problema nenhum. Mas não é o mais importante. O mais importante é as pessoas conseguirem te identificar. Destinado para criar autoridade, como eu mesmo disse, olha, eu trabalho só com direito societário. Ah, mas eu também sei de direito penal. Não importa. Qual nicho você vai trabalhar? Ah, eu vou trabalhar com direito societário. Então você vai publicar sobre direito societário, direito empresarial. Dentro dessa ramificação você pode fazer, e isso vai te ajudar muito a que os teus clientes, teus amigos, os teus colegas de trabalho vejam você como uma autoridade nisso, e não precisa ser uma mega, super, ultra autoridade. Desde que eles enxerguem você como uma pessoa que domina esse assunto, pode ser que eles te chamem para fazer uma parceria, e isso vai facilitar muito a tua vida. Mas e o cliente final? Ele pode consultar no Instagram para ver como você trabalha? Com certeza ele vai fazer isso. Mas ele não vai entender tecnicamente tudo que você fala, tudo que você escreve, tudo que você posta. Mas ele vai ver ali que existe uma pessoa comprometida com aquela área e que traz segurança nesse assunto. E isso traz muito respaldo e te ajuda muito a fechar contrato no final. Publicações diárias. Bom, como é que eu vou fazer publicações diárias do meu tema, do meu assunto? Como é que eu vou para eu produzir esse conteúdo todo? Olha, se você domina um assunto, se você conhece mesmo daquilo que você está falando, você não vai ter problema para encontrar conteúdos sobre publicações diárias. Mas eu vou te dar uma dica simples de como você faz isso diariamente. Vou te dar um exemplo aqui, sem ter problemas para encontrar novos conteúdos. Você não precisa obrigatoriamente fazer vídeos todos os dias. Talvez você não precise nem fazer vídeo. É legal o vídeo? Dá mais personalidade? Dá. Mas você pode encontrar outros meios para demonstrar que você conhece o assunto. Você pode procurar jurisprudências novas a respeito, você pode comentar uma lei, você pode comentar uma lei nova, um decreto, uma medida provisória, dependendo daquilo que você trabalha. Você pode falar sobre as relações que existem. Eu trabalho com direito de família, sobre a questão da pensão alimentícia, os limites.
Se você trabalha com direito societário, você pode falar das responsabilidades do administrador, até a fusão e incorporação de empresas. Então, assim, se você domina um assunto, com certeza, eu te garanto, você não vai ter problema em encontrar novas publicações. O que você vai ter que fazer é criar um método para sintetizar isso e colocar no seu perfil de uma forma orgânica, de uma forma simples, não precisa ser altamente técnico, para que todo mundo, do começo da universidade até quem já é formado há muito tempo, que já é especialista na área, possa compreender a sua ideia e possa, inclusive, compartilhar com você estes ensinamentos e essas informações. Bom, parceria com outros advogados é o objetivo principal do Instagram. Como vou fazer uma parceria com outros advogados? Você é especialista em direito de família e um outro advogado é especialista em direito societário. No meio do caminho, o empresário, que é aquele advogado que trabalha com societário, está passando por um divórcio e precisa de um auxílio de alguém que trabalhe com divórcios. É mais fácil o teu cliente, o teu parceiro de negócios indicar você e vocês fazerem uma parceria, porque ele já tem a confiança daquele empresário e você tem a credibilidade em cima da matéria. Isso ajuda, isso traz uma relação de mutualismo, então vocês se ajudam e não vai ter problema nenhum, vocês vão conseguir aí evoluir juntos, formar novos vínculos, e isso dentro da advocacia é muito importante. Nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos sempre em grupo, sempre em equipe. A advocacia é uma atividade dinâmica e que exige sim sempre muita criatividade, certo? E sempre o apoio de outras pessoas. Bom, já no Facebook, a gente tem uma outra ferramenta, é uma outra estrutura e ela é tão importante quanto o Instagram, porém, ela te dá a possibilidade de alcançar o cliente final. Pelo menos até agora, a gente inclusive tem êxito em relação a isso, principalmente com o pessoal da área de família, tá? Interessante para quem está iniciando. Por que é interessante para quem está iniciando? Porque um divórcio consensual, por exemplo, embora não seja a minha especialidade, eu sei que é um procedimento simples. Divórcio consensual, sem filhos, ou seja, dá para fazer até em cartório. Você pode ali definir estratégias para facilitar a vida do teu cliente. Você já de repente já tem aí uma forma de conversar melhor, já entende o assunto, fica fácil de conseguir e você consegue fazer isso dentro do Facebook. Como? Como que eu faço isso? Impulsionando o conteúdo. Como assim impulsionando o conteúdo? Você vai fazer uma publicação dentro dos limites da OAB, falando sobre determinado conteúdo e tudo mais, e você vai impulsionar. Para quê? Para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, certo? Vou dar um exemplo aqui de novo para direito de família ou direito do consumidor, para ficar fácil de você visualizar. Alimentos gravídicos, repito, não é a minha especialidade, mas eu sei que a mulher grávida, que está solteira, que de repente o marido foi embora ou que engravidou numa festa, alguma coisa assim, mas sabe quem é o pai, tem direito aos alimentos gravídicos. E como é que faz para conseguir isso? Tem que entrar com uma ação judicial. Vai ser deferido? Vai ser deferido. Se você conseguir constituir ali prova suficiente para isso, vai ser deferido. E como é que eu faço para que essa informação chegue para as pessoas? Muita gente não sabe, muita mulher não sabe que alimentos gravídicos são devidos. Você vai fazer uma publicação sobre alimentos gravídicos, informando que a lei diz sobre isso, que a jurisprudência diz sobre isso, um texto curto e impulsiona. Nós tínhamos o hábito aqui no escritório de impulsionar direito de família, a nossa advogada que trabalha com isso, ela gosta dessa área, então nós tínhamos o hábito de fazer o seguinte, nós fazíamos 4 publicações mês, 4 por mês, uma por semana, é muito pouco, porque o Facebook ele dá muita interação, e a gente impulsionava uma sim e uma não, então nós fazíamos uma para impulsionamento e outra para não. Depois a gente foi desenvolvendo a técnica, foi melhorando, a gente fazia mais impulsionamentos, conseguia responder mais, mas o importante, você que está começando não vai conseguir atender todo mundo a fazer uma demanda de 50 mil reais no mês. Isso não vai acontecer, porque você não vai ter tempo para dar essa resposta para o seu cliente e processo exige trabalho, exige esforço. Então se você começar pelo menos a fazer 2 publicações por mês, que vai custar aí um pouquinho para impulsionar, com certeza você vai ter ali interação com o seu público e eles vão te pedir informação e você pode, a partir dali, trazer algum cliente para o seu escritório e fechar um cliente.
Ah, mas existem outras áreas que podem atender também? Com certeza. Direito do consumidor, as causas cíveis, você vai ter aí até questões criminais. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu comecei a trabalhar com advocacia, eu vim da área criminal. Hoje eu trabalho só com direito empresarial, mas eu trabalhava com a área criminal. E uma das coisas que eu mais domino até hoje por causa da minha experiência, é a execução penal. Então, eu atendia muita gente que precisava de auxílio em execução penal, porque a maioria das pessoas, inclusive os advogados, não dominam essa área. E é uma área super boa de trabalhar, que demanda bastante estudo, sim, mas ela é fundamental dentro do direito criminal. Hoje nós temos um advogado aqui no escritório e uma outra equipe que trabalha com direito penal. Eu ainda vou ali, supervisiono, quando preciso, dou uma ajuda, porém, eu me especializei na área empresarial, que era o que eu sempre quis desde o começo. Só que como eu estava começando, eu aproveitei esse gancho e o momento em que eu precisava faturar, que eu precisava me sustentar, e eu dominava o assunto. Então eu sabia fazer uma audiência de custódia, eu sei fazer uma audiência de custódia, eu sei fazer uma resposta à acusação, eu sei fazer qualquer tipo de recurso dentro da área penal, eu sei contar os prazos, eu sei como que eu tenho que agir dentro de uma delegacia. Tudo isso, quando eu aprendi lá no meu estágio, que era dentro da prática, se aprimorou nos primeiros anos de advocacia, na verdade só no meu primeiro ano de advocacia, porque a gente conseguiu aqui alavancar o escritório muito rápido, tá? E a gente conseguiu hoje dividir o escritório em nichos e subnichos que nos ajudam a ter uma estrutura sólida, um compensando o outro e, além disso, trazendo o retorno mútuo. Então você precisa definir a sua área de atuação dentro do Facebook, porém você vai trabalhar com mais interatividade e com o cliente final. Bom, frequência de publicação, já falei, 2 impulsionadas e 2 orgânicas era o que nós utilizávamos aqui. Você pode fazer mais? Pode, mas você tem que garantir que você vai trazer o resultado para o cliente. Você tem que dar respostas, você tem que dar atendimento, você tem que dar atenção para o seu cliente, porque você não pode pensar no cliente como cliente para uma ação. Você tem que pensar no cliente para a vida inteira. Ele sempre vai ter necessidades jurídicas ao longo da vida e você tem que lembrar sempre de você. Ah, eu conheço um advogado, você tem que ser o advogado dele. Quando o cliente fala, esse aqui é o meu advogado, não importa qual área você trabalha, ele confia em você para ajudar ele nos problemas que ele tem. Avaliação diária do andamento. Pode acontecer de um impulsionamento dar errado? Vai acontecer. Vai ter impulsionamento que você vai fazer, vai ter publicação que você vai fazer que não vai dar resultado. Então você tem que gerenciar isso diariamente para saber se é o momento de você pausar aquela e fazer uma outra ou traçar uma outra estratégia. Olha, dentro do Facebook existem algumas limitações, que é uma estratégia para limitação de textos e imagens, né? Então você vai precisar disso, porque você não pode escrever tudo dentro de um texto, então o teu texto ele tem que ser muito bem formatado. Existe uma forma bem simples de você fazer isso. Defina qual é o título principal. Vou voltar agora para o direito consumidor. Inscrição indevida no SPC, dano moral, ponto. Aí você coloca no corpo da mensagem, no corpo do anúncio, da sua publicação, as informações que você precisa. Mas dentro daquela imagem você só pode colocar algumas informações limitadas. O Facebook te ajuda e te diz como fazer isso, ok? Então, não pode também ser apelativo. Inscrição indevida no SPC, dano moral, eu ganho para você. Não pode fazer isso, porque ela vai violar aí o código de ética da OAB e você vai acabar sendo punido e tendo aí uma repercussão ruim. Também o seu texto, ele tem que ser informativo e não convidativo. Não é um texto para você chamar o cliente, vem aqui, fecha comigo, promoção. Não existe isso dentro da advocacia, ela não pode ser comercializada dessa forma, ok? Mas você pode expor para o seu cliente e impulsionar essa exposição, essa informação, e ele define se ele vai querer ou não entrar em contato com você. Google AdWords. Bom, essa ferramenta não pode ficar fora de nenhuma pessoa que queira entrar e atuar na advocacia. É a mais importante de todas. É mais importante que o Instagram? É mais importante que o Instagram. Mais importante que o Facebook? É a mais importante de todas. Para quem? Para quem quer começar a faturar desde o começo. Para quem quer iniciar na advocacia
e ganhar dinheiro desde o primeiro mês. Você não consegue ter um bom resultado se você não tiver um Google AdWords, você não tiver um cadastro, se você não desenvolver um sistema que possa mostrar para o seu cliente que você está ali quando ele precisa de você. Todas as opções anteriores, você expôs conteúdo para o seu cliente e para todos eles, e aí você vai pescando um ali no meio do outro. O Google AdWords não. O Google AdWords é o seguinte, você está ali e de repente o cliente te busca e ele precisa ver que aquelas informações que você tem é o suficiente, que você está preparado para que ele possa te ligar, para que ele possa entrar no seu site e para que ele possa te chamar. Eu vou te dar um exemplo real de como a gente usa aqui no escritório hoje. Nós, no escritório, gastamos mais de R$3.000 por mês só com impulsionamento do Google AdWords dentro do direito criminal. Ou seja, nós temos uma função de anúncio dentro do Google AdWords só para direito criminal. A nossa equipe de direito criminal trabalha 24 horas por dia. E não tem uma semana, não tem um mês, uma semana que fique, não tem um dia que fique sem uma ligação, um dia. Todos os dias nós temos ligações que são provenientes desse anúncio. Nós fechamos clientes todos os dias? Não. Mas os clientes que a gente fecha, paga esse impulsionamento e essa publicação dentro do Google AdWords, eu vou te dizer uma coisa, ela paga e ainda dá muito mais lucros. No mínimo 10 vezes mais lucro todos os meses, tá? Indispensável para a advocacia, você pode começar com investimento mínimo. É claro, a gente está numa situação em que a gente já entendeu a orgânica do Google AdWords, então eu consigo saber como que eu vou atuar dentro do Google AdWords, o que eu preciso escrever, quais são as palavras-chave para que o meu escritório seja lembrado na hora que alguém procure lá. Advogado 24 horas, advogado urgente. Então, eu sei como fazer isso. Eu comecei já com R$3.000 por mês? Claro que não, eu comecei com muito menos. E isso só na área criminal. Mas a gente atua, sim, você pode começar sim com um investimento aí de R$20, R$30 por dia, até menos que isso, e você vai ter resultado, vai ter chamada, eu não tenho dúvida. Atendimento e acompanhamento. Olha, o Google AdWords ele vai fazer o seguinte, vou falar mais para frente sobre o WhatsApp Business. Então você precisa saber que o Google AdWords vai estar diretamente ligado com o seu contato, com o seu telefone. Nós utilizamos aqui a forma de ligação, porque na parte criminal, o cliente ele precisa muito falar com você na hora. Ele não vai entrar no teu site, mandar uma mensagem e esperar você responder daqui a 3 dias. Isso não vai acontecer. Então, quando o cliente liga ou quando ele manda uma mensagem no WhatsApp que vem dentro do celular, a gente responde o mais breve possível, tenta dar um retorno imediato para o cliente, passa todas as informações e tenta fechar com o cliente naquele momento. É importante que você entenda que o Google AdWords ele está tentando tirar uma necessidade de alguém naquele instante, naquele momento. Então você precisa ter um atendimento e um acompanhamento desse atendimento dentro de um período muito curto. O cliente ligou, tirou uma dúvida, mandou um WhatsApp, não respondeu. Demorou um pouquinho, você pergunta de novo para ele. Oi, tudo bem? E aí, tem mais alguma dúvida? Posso te ajudar? Tem alguma forma de eu fazer para te ajudar? Quer que eu consulte o processo? Ou seja, você vai trazendo interação com esse cliente para ele ganhar confiança com você e isso vai te ajudar a fechar. Se você esquecer o cliente, se você abandonar ou se você simplesmente der a resposta para ele e não trouxer ele mais para o seu convívio, para a sua conversa, para que ele entenda melhor quais são as consequências daquilo que está acontecendo, com certeza você corre um sério risco de perder aí a oportunidade de fechar um bom cliente. Análise semanal. O Google AdWords ele te dá diariamente todas as informações, quantas pessoas te ligaram, quantas pessoas entraram no teu site, quantas pessoas buscaram determinadas palavras, então você consegue fazer uma análise. No começo você vai querer fazer diário, mas se você fizer semanal é melhor. Você vai conseguir fazer uma análise semanal de como é o andamento
dessa tua publicação, desse teu impulsionamento e o quanto isso está ou não te trazendo de retorno. É possível que não dê retorno no início? É pouco provável, mas é possível. Mas se você fizer uma busca um pouquinho melhor, se você estudar um pouquinho mais o assunto, você vai ver que o Google AdWords não precisa ser um gênio para trabalhar com ele, para você começar a render desde o começo. Eu falei da área criminal, mas a gente faz também da área de família, da parte empresarial. Todos eles têm uma especificidade, têm uma especificação, têm uma forma correta de fazer, mas é possível você trabalhar com todas as áreas e ele não é um anúncio publicitário, ele é um gancho, ele te deixa evidente quando alguém precisa de você. Por isso é importante que você esteja sempre à disposição, porque quem não aparece não é lembrado. WhatsApp Business. Olha, não existe como você atuar na advocacia sem ter um WhatsApp Business. E eu vou te dar uma dica aqui muito boa. Se você já tem o seu escritório, se você está pensando em abrir o seu escritório e você tem um telefone fixo, faça um sistema em que você consegue ter o seu WhatsApp pessoal e o WhatsApp Business dentro do mesmo aparelho. É muito simples, você cadastra o WhatsApp do seu escritório, o telefone fixo do seu escritório no seu smartphone. Então você tem o seu WhatsApp pessoal, que você usa para o dia a dia, e você tem o WhatsApp do escritório, que é pelo número do telefone. Se você já tem assim, é muito fácil, você consegue fazer ali separação de cores para quem você já atendeu, para quem você não atendeu ainda, você consegue delimitar o horário, colocar respostas programadas, ou seja, ele te deixa muito mais profissional e você consegue limitar o seu horário de atendimento sem interferir na sua vida pessoal, porque o cliente fica assim vendo se você já entrou no WhatsApp, que horas que você entrou, se está azulzinho, se não está azulzinho, e se você deixar ele separado, isso vai te dar mais tranquilidade para você também separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. E ao mesmo tempo, você vai ter uma rotina de, nos horários comerciais, ficar visualizando o que tem e o que não tem dentro do WhatsApp Business. Se você trabalha com direito criminal, bom, você tem que saber que dentro do direito criminal você abre mão da sua vida pessoal no sentido de responder aquilo que é plantão, a menos que você esteja de férias e não vai poder atender ninguém mesmo. Porque as pessoas vão te ligar nos momentos mais inoportunos, mas faz parte de quem atua nessa área. Ok? Telefone comercial e seleção por cores, vale muito a pena você ter o WhatsApp Business, ele te ajuda bastante e é uma ferramenta indispensável. Sempre responder todos os clientes, bom, isso é básico, mesmo que você não consiga atender o cliente ou quando o cliente acha o seu número, mas ele quer tirar uma dúvida de outra coisa, sempre responda o cliente, porque a sua imagem está sendo avaliada a todos os instantes, ok? E você nunca sabe se aquele cara um dia não vai precisar de você. Então é importante que você responda com educação, com objetividade, que você seja uma pessoa acessível. O cliente, ele quer uma pessoa acessível, ele quer uma pessoa que ele consiga ligar e falar: doutor, eu preciso tirar uma dúvida, eu tô com um problema aqui, a minha mulher quer se divorciar de mim, ela tem direito da casa toda. Você vai responder para ela: olha, qual é o teu regime de casamento? Então, em tese, não. Quer conversar melhor sobre isso? Vem aqui no meu escritório que a gente vai te explicar tudo. E aí você vai trazer o quê? Engajamento com o teu cliente. Teu cliente vai sentir confiança em você, tá? Doutor, bati o carro, tô embriagado, a polícia tá me levando embora. O que eu vou fazer? Olha, não se preocupe, eu vou aí te acompanhar, a gente vai resolver esse problema, vou te ajudar. Você já tem que saber a resposta quando o cliente te ligar e tem que estar muito acessível. Você tem que responder a todos os clientes com confiança, com exatidão e principalmente tendo certeza que vai conseguir entregar resultado, porque o teu cliente ele quer resultado. O guia da Fiesc, eu coloquei esse slide aqui, ele é bem importante para quem trabalha com a parte de direito empresarial. O guia da Fiesc, que é aqui para o meu estado e serve muito para a gente, é um sistema onde você vai acessar e eles te dão informações importantes. Você paga por isso, é um valor baixo também, mas eles te dão informações importantes sobre determinadas empresas. Então vamos supor que você trabalha com direito tributário e você quer atender uma determinada empresa, você tem ali, vai fazer uma recuperação de crédito ou você consegue atender determinado nicho que você precisa ter o contato dessas empresas. Não tem como esperar que o mundo caia na sua cabeça e que as empresas saibam de determinada tese tributária. Isso não acontece. Então não é incomum que você mande para esses clientes essas informações dizendo: olha, sabia que você tem direito a isso, aquilo? Você não está chamando o cliente, você está passando a informação, certo? E aí o cliente decide se ele vai entrar em contato com você ou não.
Mas esses guias, eles são importantes porque eles te economizam muito tempo e te ajudam a procurar exatamente o nicho de cliente que você quer. Por isso que vale a pena você ficar atento a esse tipo de clientela. Da mesma forma, você vai criar um nicho. Você vai procurar indústria, grandes empresas, pequenas empresas, agronegócio. O que é que você está procurando? Você vai encontrar dentro desses guias. No meu estado é o Guia Fiesc. Com certeza no seu estado tem algum também e você vai conseguir se cadastrar lá ou vai conseguir buscar a informação que você precisa, mas ele é mais para quem trabalha na área empresarial, para quem quer buscar recuperar crédito, para quem quer oferecer uma tese tributária, né, ou alguma coisa que você descobriu ou desenvolveu, uma nova tese, uma teoria, alguma coisa que você possa aplicar dentro do direito tributário e que possa te ajudar, certo? Não vai servir tanto para a parte empresarial de contratos e tudo mais, porque isso aí normalmente as empresas já têm internamente, a forma de buscar é outra. Mas para quem está na área empresarial, mais focada para a parte tributária, às vezes até societária, vale muito a pena esse guia. Bom, pessoal, para alcançar os clientes na advocacia é preciso ter direcionamento e foco. A advocacia é uma atividade dinâmica e as questões surgem a todo momento. Atingir o cliente não é uma tarefa fácil, porém quando o advogado desenvolve um método, o retorno é garantido. Então, pessoal, espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado para que você consiga ter pelo menos uma ideia, uma noção geral de como melhorar a sua advocacia, como conquistar novos clientes, como você se preparar de repente para alguns desafios que você ainda não conseguiu enxergar. Espero que isso possa te ajudar. Um abraço e até a próxima.